Olá, pessoal. Afinal de contas, o que é um diagnóstico, um levantamento de fauna? Quem são esses caras que fazem isso? Né? Isso é uma questão que a gente traz nesse vídeo de hoje. E para a gente falar sobre isso, eu estou conversando aqui com o Luciano Machado, ele que é sócio da Ambiento, que é uma empresa especializada nesse ramo. Né? E por isso eu quero passar a palavra para o Luciano se apresentar, falar um pouco dele, um pouco do histórico dele e da empresa que ele trabalha, né? Da empresa que ele é sócio e proprietário. Luciano, pode te apresentar aí, meu irmão. Tá certo, Victor. Agradeço o convite aí, né? Então, meu nome é Luciano Machado, eu sou biólogo, formado na Univale, aqui em Itajaí, Santa Catarina, e eu trabalho já há 16 anos com levantamentos de fauna, né? E há 14 anos, né? Nós estamos comemorando 14 anos de empresa essa semana. Nós temos a Ambiente Consultoria, que é uma empresa que, além de trabalhar com licenciamento ambiental, nós temos o foco no levantamento, monitoramento da fauna terrestre e fauna aquática. Trabalhamos em vários ramos da área ambiental no Brasil, tá? Sendo com empresas privadas, o setor de saneamento, o setor de mineração, né? E até construção civil, tudo mais, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? E a gente tem focado bastante nessa questão aí de monitoramentos e levantamentos da fauna terrestre e aquática. Que legal. Ô, Luciano, e tu conhece muitas outras empresas desse mesmo ramo aí pelo Brasil, aqui em Santa Catarina? Porque, assim, a percepção que me parece, né, que esse teu nicho de trabalho, embora tu atue também no licenciamento ambiental como um todo, né, me parece que esse nicho em específico de só levantamento de fauna são poucas empresas que fazem, né? Eu não sei se você tem uma ideia de outras empresas que fazem esse mesmo tipo de serviço, porque isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? E eu acredito que isso possa também, às vezes, ser motivador para quem hoje aí tá começando na área também, né? Às vezes escolher um nicho em específico, né? Pode ser vantajoso também. Sim, no Brasil existem bastante empresas aí focadas nesse nicho, né? Aqui em Santa Catarina existem algumas também, mas é bem nichado, assim. Se você for comparar com a quantidade de empresas que trabalham com licenciamento ambiental e fazer a comparação das empresas que fazem licenciamento ambiental e levantamento, monitoramento de fauna em específico, Uhum. aí a diferença é bem grande, né? Então, são bem menos empresas que vão operar com esse foco nesse tipo de serviço, né? Uhum. Então, é uma coisa que realmente digamos assim, é um campo a ser explorado, né? Principalmente em Santa Catarina e no norte do país, né? Região norte, ali nordeste, então tem bastante campo nessa área. Uhum. E hoje vocês têm bastante demanda, assim, já específica só para levantamento de fauna, ou vocês, o tempo de vocês hoje ainda acaba também se concentrando bastante no licenciamento? Quanto que é essa, essa proporção, vamos dizer assim, né, entre só A levantamento, quer dizer, proporção, a, só, né, propor- só levantamento parece que é é, simples, né, mas assim, qual que é essa proporção mais ou menos, tens uma ideia? a proporção é 70-30, mais ou menos, né? 70 levantamentos de fauna, 30 levantamentos, né? Algumas Uhum. vezes, alguns projetos maiores, a gente acaba pegando todo o processo. Então, licenciamento com levantamento, monitoramento da fauna. Então, Uhum. existe também isso aí. Legal. Mas a gente, como o foco é bem voltado para a parte de levantamento, monitoramento, então, chega aí a 70% hoje aí da faturamento da empresa em levantamentos de fauna. Legal. E falando até em levantamento de fauna mesmo, né? Eu queria também que te ouvir para que tu explicasse, né? Porque aqui a gente vai ter gente tanto da área da biologia, mas a maioria das pessoas hoje que me acompanham são do campo da engenharia ambiental, da engenharia sanitária ambiental, né? Então, assim, o que que de fato é o levantamento de fauna, né? Para que que ele serve, né? Antes até da gente entrar aí num passo a passo aí, o que que minimamente a gente precisa para fazer, mas como é que tu conseguiria assim resumir, né, o que que é o levantamento de fauna, o que que é analisado, né, e para que que ele serve?
Certo. Então, o levantamento de fauna, na verdade, são dois. Quando a gente vai fazer um levantamento, nós vamos fazer levantamento e diagnóstico, porque a fauna, né, na ecologia, ela consegue indicar a qualidade do ambiente. Então, quando você vai fazer um levantamento, aliás, um licenciamento ambiental, você tem que diagnosticar a área onde você vai fazer aquele empreendimento, né? Onde ele vai ser instalado ou se Uhum, pretende instalar. Então, por exemplo, na fase de LAP, né, você tem que diagnosticar a área, né? Não só, então, caracterizando o meio físico, né? E o meio biótico com a vegetação, o meio socioeconômico na região onde vai acontecer o empreendimento, né? Dependendo do estudo, você vai ter que focar bastante nessa questão do meio biótico como diagnóstico. Para quê? Para você realmente mostrar que a área ela pode ser passível de licenciamento, né? uhum, Você vai conseguir demonstrar que aquela área ali ela já sofre antrofização, que as espécies registradas ali elas são espécies mais generalistas, são espécies que suportam ambientes degradados, né? Isso uhum, em ambientes, né, mais assim da cidade, né? Agora, se for áreas mais preservadas, você tem que fazer o levantamento para você depois conseguir elencar medidas mitigatórias, compensatórias dentro do teu estudo, né, para no diagnóstico que você teve, digamos assim, um diagnóstico positivo, um diagnóstico de qualidade ambiental. Então, uhum, você sabendo as espécies de fauna que tem na área ali, você vai conseguir ter um mote para colocar quais as medidas mitigatórias a serem feitas, né? uhum, Quais as processos de compensação, se você vai ter que monitorar a fauna ali, por quanto tempo. Então, é muito importante você ter um bom levantamento para você ter um bom diagnóstico da área que você está fazendo o licenciamento. uhum. Não, entendi. E no âmbito da fauna, então, basicamente, até para a gente entender melhor, né, uma coisa seria o levantamento em si, né, que seria basicamente identificar as espécies, é isso? Me corrija se eu estiver errado, né? É, E o diagnóstico, onde basicamente, você, a partir dessas informações, você aí isso. interpreta os dados, né? Conecta com a própria vegetação do local, com as características do entorno. Seria mais ou menos isso? Isso, você vai fazer um levantamento para você conhecer as espécies que estão ali, com o conhecimento da ecologia dessas espécies, né? Como elas vivem ali no local, você vai conseguir diagnosticar melhor a área. Então, é um levantamento para depois, com o conhecimento ecológico das espécies registradas, você diagnosticar a área. Então, Uhum, legal. basicamente é isso, né? Legal. E dentro do levantamento, assim, como é que a gente conseguiria estabelecer algumas etapas, né? Quais que são as etapas típicas, né, do levantamento para cada grupo, né? Imaginando a situação do cara que de repente recebeu essa demanda agora e ele está meio perdido. O cara acabou de se formar, né? Surgiu uma demanda para ele de um levantamento que não seja nenhum diagnóstico ainda, né? E ele recebeu aí essa bronca para resolver, né? Ou de uma equipe, ou de uma empresa que foi recém-formada agora, enfim, né? E como é que, qual que seriam as etapas básicas, né? Lógico que vai ter aprofundamento, expertise, isso vai contar muito, né? Até porque identificar espécies aí é algo que requer uma experiência, né? Não é do dia para a noite, né? Mas para quem está começando agora, qual que seriam as etapas mínimas, assim, ó, chegou, começou, o que tem que fazer primeiro, né? E até realmente concluir o levantamento. Vamos lá, vamos ver assim, né? Você é uma empresa de consultoria, então, hipoteticamente, né? Você é uma empresa de consultoria formada aí por engenheiros, como você falou ali, né? Engenheiros ambientais, engenheiro civil, né? Começa nessa área. E, pintou aí, vamos dizer assim, vamos pintar um cenário aqui, então, Victor. Vamos dizer Uhum, assim, apareceu para a gente fazer aqui um loteamento, certo? certo. E esse loteamento, ele tem área vegetada, mas com vegetação,
tem algumas áreas descampadas, já que sofreram um corte antigamente, tudo mais, né? Uhum. Então, primeiro, antes, né, da gente dizer assim, ó, qual tipo de levantamento, qual estudo a gente tem, né, qual tipo de levantamento, primeiro a gente tem que saber qual é o estudo que a gente vai precisar fazer. Se Certo. vai ser um RAP, se vai ser um EAS, se vai ser um EARIMA, né? A Uhum. partir daí, sabendo disso, a gente já vai ter, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos algumas instruções normativas que vão te nortear nesse sentido, né? Então, um RAP, ela vai exigir que seja feita um levantamento com dados secundários ou com dados primários apenas, né, em uma campanha de fauna, né? Ah, Depois, por um EAS, você vai ter que fazer mais de uma campanha, então aí já começa a ter um norte, né? Um Uhum. EIA-RIMA, ele vai pedir um estudo sazonal, Uhum. e aí a gente vai ter que ver assim, ó, beleza, mas qual é o tipo de terreno? O que que ele tem ali? Tem vegetação, ele tem uma área escampada, tem água, tem córrego, é próximo de uma lagoa, é próximo do mar, né? vai, vai causar algum impacto nessa área aí, porque daí, além do levantamento da fauna terrestre, você vai ter que fazer também algum levantamento da fauna aquática. Uhum. Tem esse requisito, né? Então, Sim, por primeiro exemplo, se eu conhecer tenho um lançamento de efluente, eventualmente, num corpo receptor do imóvel, naturalmente eu já vou ter que precisar, então, considerar a fauna isso, aquática também, né? né? Então, por exemplo, nesse nosso loteamento aí, ele vai ter uma estação de tratamento de efluentes, e vai lançar num córrego próximo. Então, nós temos também que nos preparar para fazer o diagnóstico daquele corpo receptor, não só no meio físico dele, né? Mas também sabendo ali as espécies de fauna que residem ali naquele ambiente. Então, Uhum. também é necessário saber isso, né? Então, então, a gente pode, assim, sintetizar e dizer que a primeira etapa é a gente entender qual que é o porte do empreendimento e o estudo ambiental aplicável para aquele empreendimento, né? E isso, E a segunda etapa seria, digamos, um pré-diagnóstico, vamos chamar assim, não, talvez o nome diagnóstico não fique muito um legal, mas conhecimento uma do terreno, pré-análise vamos dizer do assim. terreno, né? Uma pré-análise do terreno, E onde você consegue fazer isso até mesmo sem ir a campo, em alguns casos, né? Não o levantamento, né? Mas assim, essa pré-análise para você entender a topografia, a característica, onde é que está vegetado, onde é que não está, se tem córrego, se não tem, né? Pelo menos uma ideia mínima de qual que é aquela área, né? E aí a próxima etapa, isso. vamos considerar, gostei desse teu exemplo aí, vamos considerar um loteamento e vamos considerar que ele seja por EAS, né? A nomenclatura que a gente usa É. aqui em Santa Catarina para estudo ambiental simplificado, né? Até porque às vezes a gente tem gente aqui que nos acompanha que são de outros estados, aí a nomenclatura Isso. já começa a Outros mudar, estados. você já sabe disso, né? Então, mas Aham. vamos trabalhar com o EAS, que seria, digamos, um estudo intermediário, né? Não é um EIA-RIMA, porque a gente sabe que talvez muitos profissionais vão trabalhar uma vida inteira e provavelmente nem nunca vão ter contato com EIA-RIMA, né? Então, porque realmente são estudos mais complexos. Né? Agora, Uhum. pensando no EAS, beleza, o cara foi lá, identificou que é um EAS, é um loteamento, conheceu a área, viu que tem um córrego no meio da área e vai ter lançamento de efluente ali. Próxima etapa, qual seria? Vamos lá. Então, né, para a parte de fauna, então é a gente começar a pensar, né? Então, vimos um EAS, então a instrução normativa aqui de Santa Catarina, mas na CETESB também pede isso, duas campanhas, né? Duas campanhas de levantamento da fauna e como vai ter ali, vamos ter essa questão do corpo receptor, então fauna aquática também. E aí é pensar assim nos grupos faunísticos que nós vamos mostrar. Tá? Então, a fauna terrestre, vamos pensar agora no mínimo, né? No mínimo exigido aí, no que a gente vê dentro da nossa experiência, o que ocorre, né? Então, na fauna terrestre, a mastofauna, que são os mamíferos, né? Mamíferos, é o cachorro do mato, é o gato do mato, né? Morcego, então, mamíferos, né? Uhum. A herpetofauna, que são os anfíbios e os répteis, sapos, rãs, pererecas e serpentes, tá? E aí a avifauna, né? As aves em geral. E aí, como nós temos esse caso do corpo receptor, então, no mínimo aí, a ictiofauna, que são os peixes, Uhum. tá? E os macroinvertebrados,
que são os insetos aquáticos, e o fitoplâncton, que são as algas microscópicas. Então, basicamente, seriam esses três grupos, né, esses três grupos para a fauna terrestre e esses três grupos para a fauna aquática, Uhum. certo? Isso pensando num básico inicial para a gente começar a pensar em fazer o levantamento da fauna nesse exemplo. Uhum. E antes de ir a campo, você também recomenda que se faça esse levantamento bibliográfico, até para você meio que já ter uma ideia de quais espécies você pode esperar ali para aquela região, ou isso é feito depois? O que vem antes aí nesse caso? É, então, antes, vamos dizer assim, se você não domina esses grupos, né, então procurar alguém que conheça, que domine isso aí, tá? Então, uma empresa especializada no ramo, né, ou algum, né, biólogo especialista, sobretudo se que você tenha mais de um profissional na área, né? Porque o que acontece? A biologia ela é um ramo muito amplo, né? Uhum. E cada grupo é uma ciência dentro da biologia. Então, se você é um consultor ambiental, né, um engenheiro aí, uma empresa, que você vai procurar uma empresa, um profissional que vá prestar esse tipo de serviço, procure saber primeiro a experiência dele, né? A experiência da empresa e se ele tem mais profissionais especialistas nos grupos específicos. E Uhum. aí você vai, né, ao contratar essa empresa, ela mesma já vai iniciar já o estudo de... Caramba. Bibliográfico? O estudo O estudo bibliográfico? bibliográfico, isso. Aham. Então, essa empresa mesmo vai iniciar aí o estudo bibliográfico, tá? Uhum. Então, começa já a pesquisar. Antes de ir a campo, é bom você ter um conhecimento da área, né? E aí, né, vai depender da experiência do profissional. Profissionais que são especialistas em Mata Atlântica, Uhum. profissionais que são especialistas em Cerrado. Então, isso aí já ajuda, né, na pesquisa bibliográfica ali, antecipadamente, já ter o conhecimento. Ô, Luciano, e uma questão que é uma dúvida também, né, até de alguns profissionais, é com relação ao uso de tecnologias, né? Que tipo de tecnologia hoje que vocês utilizam? Drone, armadilha fotográfica, sensor, não sei, né? O que vocês utilizam hoje, né? O que de repente tem no mercado aí hoje que você sabe que às vezes é uma inovação, mas que é bacana já compartilhar aqui? Como é que está funcionando aí para vocês? Vamos lá. Então, assim, as metodologias, elas são já bem conceituadas, assim, né? Claro que conforme o tempo vai passando, a gente vai agregando, né? Mas hoje, assim, o que a gente tem utilizado bastante, principalmente aqui na empresa, né? Para a fauna terrestre, são as armadilhas fotográficas digitais, que hoje estão bem mais fáceis de se adquirir, mais acessíveis, né? Com uma qualidade muito boa. São armadilhas que você pode deixar no campo ali para fazer o registro, né? Só que, claro, também ela exige um pouco de conhecimento dos animais, para você saber onde colocar e tudo mais. Não é assim só colocar e o bicho vai passar ali na frente, né? Uhum. Drone é muito legal, porque além né, dos estudos e das fotos ali do local, você vai ter que fazer um geoprocessamento das imagens, georreferenciamento, né, das suas imagens. Então, se você tiver um drone com uma qualidade bacana para você fazer um sobrevoo na área de estudo, ajuda bastante também, né? Fica, né, Uhum. assim, melhora bastante a qualidade do trabalho, né? E algumas coisas inovadoras que vêm surgindo hoje para a fauna terrestre, né? É, e umas coisas bem legais são uns gravadores de áudio, são os gravadores passivos, né? Que ele se assemelha, digamos assim, um funcionamento com uma armadilha fotográfica, onde você programa, você vai deixar esse gravador, são gravadores bem sensíveis, você vai deixar eles operando, vai instalar eles lá na mata, na região onde você estiver mostrando, né? Você vai Uhum. programar eles para gravar durante um período de tempo
né? E aí depois no laboratório, no escritório, você faz aí a compilação desses registros para identificação por auditivo, né? Por vocalização. Então, Uhum. para aves e anfíbios é muito bacana essa tecnologia. E é uma coisa que está surgindo agora, assim, com aparelhos bons, né? Com microfones bons, né? E Legal. para ave e fauna, o pessoal costuma utilizar daí câmeras potentes com, com lentes, né? E gravadores também, tem gravadores específicos para você direcionar o som. Então, hoje tem gravadores muito bons que você consegue isolar, você mira para onde está vindo, para o local que está vindo o som, e ele capta só aquilo lá, né? Então, Ah, que ajuda legal. Tipo, bastante também. tipo nos filmes assim de espionagem assim, que o cara mira Tipo para ouvir aquilo. o cara falando Aham. lá, assim? Isso aí mesmo, é. Tipo aquilo, parece aqueles que o pessoal usa na Copa do Mundo, assim, para escutar o que o técnico tá Aham. falando. Então você Legal. mira onde vem e você vai filtrar, ele vai captar só aquele som ali. Então você consegue capturar o canto dos pássaros, assim também, né? A Uhum. vocalização dos anfíbios. Então é bem legal nessa parte tecnológica, assim, que auxilia no campo, né? Legal. E voltando na questão da armadilha fotográfica ali, a instalação dela requer alguma isca, algo que atraia os animais ali, ou não? Realmente é deixar no ambiente e esperar que de repente a hora que o animal passe ali, ela acione ali para começar a filmar ou tirar foto, né? Como é que funciona? Sim. Ele é um aparelho bem curioso, então gera curiosidade nisso, né? Para licenciamento ambiental hoje, para campanhas de curto prazo, em que, por exemplo, você vai fazer ali uma campanha de 3 dias, né, 4 dias, que também é uma coisa que você só vai saber ali, sabendo, tendo conhecimento da área, o tamanho e tudo mais, né? Então, Uhum. você pode utilizar iscas atrativas, né? Frutas, carne seca ali, né, para atrair os animais para a foto, né? Porque se você Hum. deixar, é difícil você conseguir um registro, né? Então, para consultoria, a gente utiliza muito isso. Quando Hum. alguns monitoramentos mais longos, né, que você tem mais tempo para mostrar, ou às vezes você deixa o aparelho no campo, aí você pode deixar sem, só que daí, claro, conhecer os caminhos, ali saber, ali passa um animal, ali tem, então, aí vai do conhecimento e da experiência do profissional. Ah, legal. Não, legal. E essa questão da experiência conta muito, né? E até nessa linha, assim, eu também queria saber de ti, né? O que que tu vê, assim, com toda a experiência que tu tem, né? Em todos esses anos, né? Tu falou, são 14 anos de empresa, é isso? 14 anos de empresa e 16 aí E trabalhando 16 com fauna. trabalhando já na área, né? Então, assim, o que que tu vê de toda essa tua experiência como ainda uma grande dificuldade, tanto para o levantamento, para o próprio diagnóstico de fauna, assim, né? O que que tu enxerga que hoje é a maior dificuldade, né? E quais os casos, assim, mais emblemáticos, sei lá, típicos aí, histórias que tu tem para contar de alguma dificuldade eventualmente em campo? Então, uma coisa assim que, vamos dizer, que causa assim uma dificuldade hoje, desculpa, como é que era o teu início da pergunta ali, o começo ali, da Qual que é o pergunta? maior desafio, assim, né? A maior Sim, dificuldade aham. dentro do diagnóstico ou da próprio levantamento de uma campanha de fauna, né? Sim. Assim, hoje o que vamos pensar, voltando naquele exemplo ali de uma empresa de consultoria, né? Qual seria Uhum, o desafio dela, ou o que ela precisaria focar, né? Buscar profissionais experientes que conheçam dos grupos faunísticos, né? Para você não ter um problema depois. Porque o que é o desafio? Agora eu vou dizer o desafio. Eu estava hoje a tarde inteira fazendo uma correção de um trabalho que uma empresa contratou um profissional que não tinha experiência, né? entendi. Então não tinha o conhecimento. E aí o que que acontece? Os animais não são tão fáceis assim de se identificar, se parecem muito uns com os outros, né? Dependendo do grupo. Uhum, E tinha animais lá naquela lista que o profissional fez que não ocorrem nem no Brasil, né? Então o que que acontece? Pensando num estudo eficiente, né, num bom estudo de levantamento, num bom estudo ambiental.
tenha um profissional que conheça, que saiba o que está fazendo, para você lá na frente não ter que contratar alguém para corrigir o teu trabalho, né? Uhum. Então, um O desafio é desafio, esse, é a gente você... pode dizer então que o desafio realmente é ter essa experiência para poder conhecer de fato as espécies, né, os animais ali, para que você possa Isso, traduzir isso dentro do levantamento, né? E aí dentro do entender. levantamento e daí fazer o diagnóstico dentro do licenciamento, né? E Uhum. aí algumas coisas assim em campo, de vivência, né? A gente tem bastante, como, né? Algumas coisas até meio engraçadas, mas é pegar carrapato, que acontece bastante, né? Que é um perrengue, porque dá alergia, pode transmitir doenças, né? Uhum. Tomar muito cuidado para não sofrer acidentes de campo, acidentes de trabalho mesmo, escorregar, cair, né? Então, digamos assim, a vivência no campo, até eu tinha um professor meu que ele falava assim, não é piquenique, né? Não é piquenique, não. Ele fala até hoje, né? Ele fala assim. Por quê? Porque você está ali, né, trabalhando, você tem que tomar todo o cuidado, você está num ambiente que é inóspito, né? É De um ambiente floresta, né? hostil, né? Eu digo que assim, é Um hostil, você é ambiente... um intruso ali, né? Então, Isso, né? Então tem que tomar cuidado, né? Animais peçonhentos, saber, né? Saber lidar, saber ter o respeito pelos animais, né? Você não uhum. fazer o manejo deles se você não tem realmente o conhecimento, né? Animais selvagens são imprevisíveis, então você, né, não tem essa noção, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Uhum. Mas, assim, no mais é bem gratificante, né? Então, os Aham. perrengues, eles se tornam histórias engraçadas, né? Você se Sim. molhar todo no de chuva, né? Quebrou o carro, estava indo lá, atolou, né? Então, isso aí acontece bastante, né? Isso são experiências, literalmente, né? Até eu estava ouvindo esses dias um filósofo, não me lembro agora qual que era o nome, era num podcast, e diz que tem uma relação direta, né, com a nossa experiência de vida, né, com a nossa felicidade, né? Porque mesmo quando você viaja, por exemplo, você vai lá, faz a tua viagem de férias, no meio do caminho acontecem uns perrengues aí, o cara perde uma carteira, né? Eu, por exemplo, já perdi um tablet numa viagem uma vez, e no momento é ruim, mas quanto mais o tempo passa, essas experiências ruins se tornam experiências engraçadas, né? São histórias para contar, né? Então, assim, quando eu ouvi isso, eu achei muito legal, né? E agora tô comentando a mesma coisa, assim, né? De perrengues que passaram, mas que ficam engraçados, né? Porque o tempo é a única coisa que melhora a nossa experiência, né? O resto, tudo o tempo estraga, né? Se você comprar uma roupa nova, o tempo vai estragar com o tempo. O celular, vai passar o tempo, ele vai também ficar ruim, vai ficar defasado. Agora, nossas experiências, as nossas memórias, não, né? Olha que loucura. Sim, Dando uma é filosofada verdade. aqui, né? Mas E até mas em com cima certeza. disso, de experiência, de toda essa experiência que tu tinha me comentado antes, que você tá para lançar um curso, né? Então, eu queria que tu também comentasse um pouquinho desse teu curso aí, porque eu acho que isso conversa também com a questão do desafio, né? Porque se um desafio é a gente adquirir experiência, né? Uma das formas que a gente tem de ganhar experiência é com o tempo, né? E o contato direto. E uma forma que a gente tem de encurtar o tempo se capacitando, né? Se aprimorando com especialistas, né? Então, fala um pouquinho aí desse curso que vem por aí, né? Eu sei que ainda está num estágio embrionário, né? Como tu me comentou, mas eu queria que tu falasse sobre isso aqui também, quem sabe alguém possa eventualmente se interessar também. Isso, é. Então, a gente estou preparando um curso aí em parceria com o pessoal da Pantalassa, que é uma empresa aqui de Brusque, que é voltada para a educação nessa questão aí de licenciamentos, né, licenciamento ambiental, mas focado aí para biólogos, né? Uhum, Então, eu vou dar um curso mas a temática vai ser o biólogo em campo e o levantamento da mastofauna, porque, né, o meu grupo específico assim de especialidade é a mastofauna, né? uhum, Então eu vou focar nisso aí e ensinar técnicas de levantamento, né? Como antes até das técnicas de levantamento, eu vou ensinar a preparar a campanha, se preparar para uma campanha de campo, equipamentos que você deve ter, a logística, né? Como se preparar para executar o serviço, né? E aí, voltando depois para a mastofauna, as técnicas específicas para o levantamento e conhecimento desses animais, né?
tanto, não só em campo, com a amostragem, mas depois também o tratamento dos dados com estatística, né? E tudo mais. Então, o relatório, como escrever, né? Como trabalhar o texto, né? Uhum. Então, de uma maneira mais Objetivo, assim, mas didática, assim, também, objetiva, né? né? Isso, Legal. porque hoje a gente, como eu falei ali, eu faço às vezes muita correção de relatórios, né? Os clientes eles vêm pedir para a gente acabar, o órgão ambiental não aceita, né? O relatório que foi enviado. Então, a gente faz correção e a gente vê que às vezes tem muita injeção de linguiça, o negócio fica muito extenso Sim. e já o conhecimento que a gente tem e lidando com órgãos ambientais, a gente sabe que o analista lá, o fiscal, ele não gosta de enrolação, ele quer que você vá ao ponto. Uhum. Então, a gente vai também ensinar essas técnicas aí de escrita e tudo mais. Então, vai ser bem Legal. bacana. Muito bom, muito boa a iniciativa, né? Isso que você tocou é um ponto comum, acho, em todos os estudos ambientais, né? Que a gente aqui também faz correção, faz auditoria, né? Então, até hoje mesmo estava lá, o cara começou a falar da bacia hidrográfica, e começa a falar, né, da formação hidrográfica de Santa Catarina. Aquilo ali para o estudo ambiental não importa nada, né? E no campo da Sim, fauna, a mesma coisa, né? O cara é, começa a falar de é, todos os grupos possíveis aí existentes no Brasil, mas do local ele parece que nem foi muitas vezes, né? Nem visitou a área. sim, Não, E aí, legal. lembrando que vai ser um curso presencial, né, com vagas limitadas, né, a princípio. E aí, quem sabe, né, se a gente tiver uma boa aceitação, assim, a gente dá sequência lá, né? Então vai Não, ser, vai legal. ser bem legal. Não, legal. Sucesso aí para ti nessa empreitada. Ah, E aí, para a beleza. gente finalizando, Luciano, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para, de repente, aquele profissional, ou aquele profissional que está iniciando na área, né? Ou aquele que é um biólogo, de repente, né? E de repente vê um vídeo desse aqui e se interessa em se especializar, alguma coisa, né? Qual é a mensagem que tu deixaria aí para quem está começando na área e queira cada vez se especializar mais? Que tenha perseverança, né? Não é uma área fácil, sim, são muitos desafios, né? Tanto a parte de licenciamento, né? E principalmente aí os biólogos, né? Os profissionais que têm interesse para a parte da fauna, tanto a terrestre quanto a aquática, né? Que se especializem mesmo, que estudem, que vão a campo, que busquem um estágio, né? Porque, assim, a experiência conta muito. Uhum, Então, você ter ali, né, o conhecimento didático vai te traz ali, né, muita coisa, mas a experiência em campo vai te trazer, assim, muito, muito mais, né? uhum, Então, você que está estudando ainda, aí que tá na faculdade, procure fazer estágios na área, vá atrás, né? Você que está começando, comece pequeno, faça pequenos levantamentos, busque outros profissionais para te auxiliar. A comunidade assim de biólogos ela é bem legal, a gente conversa bem, são pessoas bem abertas, né, para auxiliar e ajudar, né? Então tente fazer assim um network, falar com outras pessoas, trabalhar, né? Tá começando, às vezes tenta ir de auxiliar de campo para você conhecer, saber qual é que é, né? Para depois ir se aventurando mais no mundo aí de levantamento, né? E busque um grupo faunístico também que você tem interesse para você se especializar, né? Ah, mas especializar é fazer um mestrado, fazer um doutorado? Não, é estudar a fundo ele e trabalhar dentro da consultoria naquele grupo específico, né? Então, não é necessariamente só buscar um curso superior, alguma coisa nesse sentido, mas tentar ir mesmo em busca daquilo ali e focar, né? uhum. Não, legal. É legal que tu falou essa questão do estágio, né? De trabalhar como auxiliar, enfim, né? Porque essa experiência é a especialidade teórica, mas tem que ter a prática também, né? Eu digo que a nossa área ambiental é igual nadar, né? Ninguém aprende a nadar dentro da sala de aula. O cara tem que ir para a água. Se ele não for para Sim. a água, ele não vai aprender a nadar, né? Então, assim, Aham. aqui é a mesma É, coisa, né? Acho que aham. Às tanto na vezes área o, da o fauna, mas profissional também no licenciamento como um todo, né?
Sim, no licenciamento, porque eu também tenho experiência com licenciamento, né? Então, às vezes a gente sai da faculdade pensando, ah, agora eu vou trabalhar com licenciamento. Tá, e aí, o que eu faço, né? Como é que eu vou fazer? Então, às Uhum. vezes busque começar mesmo de baixo, fazer um estágio, tudo mais. Sei que, né, com as condições, às vezes financeiras, e tudo mais, não nos permite, né? Mas já é o início para você saber o que está acontecendo, como é que é. Ou Claro. então vá atrás conversar com as pessoas, né? Não, que Então, é isso legal. aí. Que legal, Luciano. Eu quero te agradecer, tá, por esse teu tempo aí que tu dedicou aqui, né, cara? Então, assim, eu sei que tempo é algo escasso, é o nosso ativo mais valioso, né? A única coisa que a gente, né, nasce com bastante tempo e vai perdendo ao longo da vida, né? A gente vai chegando, se aproximando do final, né? Então, eu te agradeço aí, cara. Acho que foi muito bom, muito legal os teus esclarecimentos, né? A forma como tu colocou, né? Eu tenho certeza que isso vai poder ajudar muita gente, né? E quem ficou assistindo esse vídeo até o final, né? Não se esqueça ali de botar um joinha e compartilhar esse vídeo com algum colega seu, porque assim a plataforma acaba entregando muito mais esse conteúdo e ao entregar esse conteúdo muito mais, você vai estar ajudando também mais gente, tá certo?